Oi, pessoal! Bem-vindos à primeira aula do bloco de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre formação territorial brasileira. Entre os anos de 1500 e 1822, o Brasil foi a colônia mais próspera de Portugal. Sua ocupação efetiva só ocorreu em 1534, e a partir de então, o território brasileiro foi se configurando aos moldes que conhecemos hoje. Antes mesmo de ser descoberto e ocupado, uma parte considerável do território, que hoje se conhece como Brasil, já estava definido como terras portuguesas, por meio da assinatura do Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão e é um dos maiores países do mundo. Esse território foi se delimitando ao longo de mais de 4 séculos por meio de inúmeras ocupações, expedições e tratados. As últimas fronteiras terrestres brasileiras foram definidas em 1903, com a anexação do Acre através do Tratado de Petrópolis e a concessão de terras para a Bolívia entre os anos de 1907 e 1909. Até 1534, a colônia portuguesa na América era ocupada temporariamente em alguns pontos da faixa litorânea, aonde se explorava o pau-brasil. A partir de então, deu-se início ao processo de ocupação efetiva do território, com o estabelecimento das capitanias hereditárias, que eram enormes faixas de terra que se estendiam do litoral à linha do Tratado de Tordesilhas. Com as capitanias, o Brasil foi colonizado por portugueses que chegavam à América para ocupar as vastas extensões de terra que haviam sido distribuídas pela coroa. Apesar delas se estenderem até o final da linha de Tordesilhas, efetivamente a colonização ficou bastante restrita ao litoral, uma vez que a produção dos gêneros agrícolas da época ocorria basicamente nas áreas quentes e úmidas dos atuais estados do Nordeste. A princípio, o território foi dividido em 15 lotes de terras e concedidos aos capitães donatários, homens de confiança da coroa que se dispuseram a investir capitais privados na produção agrícola da colônia. Esse sistema foi responsável por fundar os primeiros núcleos de ocupação na América Portuguesa. Os donatários eram homens de confiança da coroa, responsáveis por proteger, arrecadar impostos e promover o desenvolvimento econômico de cada capitania com custos próprios. A recompensa era a própria doação dessas imensas extensões de terras, que poderiam ser passadas aos seus herdeiros. Para beneficiar a ocupação e a diversificação da produção nas capitanias, os donatários subdividiam em lotes menores e as doavam para os colonos. Esses lotes eram conhecidos como sesmarias. Quando as capitanias hereditárias começaram a entrar em crise com a colônia portuguesa, para garantir a autoridade da metrópole, teve a centralização do poder com a criação do governo geral. O rei Dom João compra então a província da Bahia e estabelece lá como sede da administração colonial. É criado também um regulamento sobre o governo geral brasileiro, deixando a coroa responsável por nomear autoridades que fossem de seu interesse para auxiliar nesse governo geral. A colonização no Brasil tinha como propósito enriquecer a coroa portuguesa e garantir suas posses no novo continente. Para tanto, deu-se início ao cultivo da cana-de-açúcar, fundamentado na produção para a exportação. As vastas extensões de terra serviam aos propósitos de produção de cana-de-açúcar em larga escala e, logo, os homens de confiança da coroa tornaram-se importantes senhores de engenhos. Enquanto que a extração do pau-brasil foi realizada basicamente pelos indígenas por meio do escambo, a produção açucareira baseou-se na economia escravista e foi responsável diretamente pelo desembarque de aproximadamente 5 milhões de africanos, tomados como escravos na África e vendidos aos senhores de engenho no Brasil. Além da economia açucareira, que dinamizou as áreas litorâneas da atual região do Nordeste, a criação de gado e a produção de outros gêneros agrícolas para a subsistência também contribuíram para a efetivação da ocupação do espaço brasileiro e da sua ocupação territorial. Essas atividades complementares se desenvolviam basicamente em áreas mais afastadas do litoral, especialmente nas áreas dos brejos do Sertão e do Agreste.
O Brasil se inseriu na economia capitalista como uma próspera colônia de Portugal, que fornecia bens primários e matérias-primas para sua metrópole e mais tarde para a Inglaterra também. Mesmo após sua independência, no ano de 1822, lá na frente, o país manteve sua tradição agroexportadora, com uma organização econômica apoiada nos ciclos econômicos. Até 1930, lá no século XX, ocorreram 3 grandes ciclos, do açúcar, do ouro e do café, e juntamente com outras atividades secundárias, como a pecuária, amparavam-se em atender às demandas do mercado externo. Por possuir uma economia pouco integrada, afirma-se que, durante o modelo agroexportador, o Brasil organizava-se como um arquipélago. Isso significa dizer que existiam diversas áreas especializadas na produção de um ou mais produtos primários voltados para a exportação, cada uma com as dinâmicas econômicas próprias e vínculos mais estreitos com os países que compravam seus produtos. Muitas vezes essas regiões tinham mais proximidade com os países que consumiam os produtos do que com as demais regiões brasileiras. Além disso, não havia rede de transporte como as ferrovias, e nem a comunicação eficaz que interligasse essas áreas. As poucas ferrovias que existiam eram ineficientes e basicamente conseguiam atender apenas o escoamento de produtos agrícolas até os portos. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, nomeado após o fracasso do sistema das capitanias hereditárias. Tomé de Souza nasceu na cidade de Rates, em Portugal, no ano de 1515 e faleceu no ano de 1579. Com a função de governador-geral, Tomé de Souza traz ao Brasil a nova administração implantada pela metrópole, com o provedor e ouvidor-mor para facilitar a organização e aumentar a lucratividade da colônia. Ele vinha com uma série de obrigações: ser capitão das terras da Baía de Todos os Santos, governador-geral da capitania da Bahia e primeiro governador-geral de todas as capitanias e terras do Brasil. Portugal decidiu concentrar o exercício do poder sobre o território em uma nova cidade. A instituição do governo-geral, em 1548, é considerada uma evolução do Estado monárquico em Portugal, cada vez mais centralizador, mas também uma medida que solucionaria os problemas encontrados. Em 1549, Tomé de Souza funda em Salvador a primeira capital do Brasil, construindo nela fortificações para que tornasse protegida contra ataques inimigos, além da residência do governador, a Casa da Câmara, a Igreja Matriz, o Colégio dos Jesuítas e, com o passar do tempo, outras construções. Para cumprir essa missão, o primeiro governador-geral do Brasil veio preparado. Sua armada reunia 3 naus, 2 caravelas, um bergantim e 2 outras naus de comércio, que deveriam voltar cheias de pau-brasil para Portugal. Estima-se de 500 a 1.000 pessoas, sendo 130 soldados, 90 marinheiros, 70 profissionais, funcionários públicos, jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega, 500 degradados e outros peões para o trabalho pesado. Tomé de Souza criou no Brasil as câmaras municipais, promoveu o início de vários engenhos na colônia, fez melhorias nas fortificações que já existiam no litoral brasileiro, distribuiu terras, aperfeiçoou o comércio com os índios, incentivou a agricultura e a pecuária e organizou expedições que saíam à procura de metais preciosos, conhecida como as entradas. Criou também o primeiro bispado, tendo como bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Foi substituído no ano de 1533 por Duarte da Costa. Tem que lembrar que ele foi o primeiro governador-geral escolhido pelo rei Dom João, que ele veio de Portugal junto com os missionários jesuítas, entre eles o padre Manuel da Nóbrega, e criou o bispado no Brasil. Ele aumentou também o contato entre os indígenas e os portugueses e criou escolas para os filhos dos colonos, além de catequizar os indígenas. Depois veio o governo de Duarte da Costa. Duarte da Costa foi o segundo representante da coroa portuguesa que controlou politicamente o Brasil no período dos governos gerais. Chegando ao território colonial em julho de 1553, ele veio para substituir o governador Tomé de Souza, que havia pedido ao rei João III para deixar o cargo concedido pela autoridade real.
Em linhas gerais, sua administração teve que enfrentar diversos problemas que colocavam em risco a manutenção dos domínios portugueses. Chegando no Brasil, Duarte da Costa veio acompanhado por um grupo de padres jesuítas, dentre os quais estava José de Anchieta. A atuação desses dois padres foi de grande importância no sucesso de formação dos primeiros centros urbanos e instituições de ensino da colônia. Ao mesmo tempo, a missão de catequizar dessas duas figuras históricas também proporcionou um intenso contato entre as populações indígenas. No ano de 1555, Duarte da Costa enfrentou sérios problemas com a tentativa dos franceses em consolidar uma colônia na região do Rio de Janeiro. O conflito desenvolvido após as chegadas dos franceses foi de extrema dificuldade, porque os invasores contavam com o apoio militar dos índios e lutavam contra a presença dos portugueses. Na verdade, a postura refletia a política nada amistosa de Duarte da Costa, que permitiu a utilização de mão de obra dos indígenas. A postura menos amistosa com as populações nativas pretendia resolver os problemas enfrentados com a falta de escravos africanos a serem empregados nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, como tinham poucos escravos, ele fez os indígenas trabalharem. Entre outras ações, esse governo geral organizou tropas que combateriam as tribos indígenas do recôncavo baiano, que se negavam a ceder territórios para os colonizadores lusitanos. Consequentemente, o governo teve grandes problemas com os padres que conduziam as atividades religiosas dentro do território brasileiro. Em um desses episódios, Álvaro da Costa, que era filho de Duarte da Costa, foi duramente criticado pelo bispo Pero Fernandes Sardinha. A contenda entre as duas autoridades chamou a atenção da coroa portuguesa, que exigiu que o clérigo prestasse conta sobre as acusações, onde denunciava o autoritarismo de Álvaro da Costa. Na viagem de volta a Portugal, o bispo Sardinha sofreu um naufrágio na região de Alagoas e acabou sendo morto e devorado por um grupo de índios. Os vários problemas que marcaram a administração de Duarte da Costa acabaram dando fim ao seu governo. Dessa maneira, Duarte da Costa foi substituído pelo governador Mendes Sá no ano 1558. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar do governo do Duarte da Costa, que ele foi o segundo governador e que ele trouxe o padre José de Anchieta. Ele fez a busca de riquezas minerais no sertão e ele fundou o Colégio de Jesuítas na Vila de São Paulo no ano de 1554. Teve essa briga também com os franceses, que é importante, no ano de 1555, em que os franceses invadiram Rio de Janeiro e se estabeleceram lá, mas o governo não fez nada por falta de recursos. Em seguida, veio o governo de Mendes Sá. Após o governo de Duarte da Costa, Portugal se deparava com um grande problema no Rio de Janeiro. A principal realização do terceiro governo geral do Brasil foi justamente a expulsão dos franceses e o controle da situação. Mendes Sá assumiu o governo da colônia em 1558 e continuou governando por 15 anos. A primeira coisa que fez foi resolver a situação da invasão francesa. Num primeiro ataque, Mendes Sá conseguiu destruir o forte francês, mas não foi suficiente para vencer a disputa. Assim, em março de 1565, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião, que passou a ser a base das operações da luta contra os franceses. A resolução desse caso se deu somente com a ajuda de tropas do governador e da região de São Vicente e dos índios do Espírito Santo, onde foi possível expulsar os estrangeiros definitivamente. Em 1563, os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que tinham vindo nos governos anteriores, conseguiram firmar a paz entre os índios e os portugueses. O fim do conflito entre os índios e os portugueses foi importante para permitir a sobrevivência do Colégio Jesuíta de São Paulo e a permanência dos colonizadores na região. Embora Mendes Sá tenha convivido com sérios problemas, como a fome e a varíola na Bahia, seu governo foi marcado por uma relativa paz e prosperidade. Em 1572, Mendes Sá resolveu deixar o governo geral e voltar para Portugal. No mesmo ano, ele faleceu, e após a sua morte, o Brasil foi dividido em dois governos, o do Norte, com a sede em Salvador, e o do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Então, o que é importante do governo do Mendes Sá?
Ele consegue restabelecer o domínio português, firmando a paz com os índios com a ajuda dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. E o seu sobrinho Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião e, com a ajuda dessa cidade, Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses e reestabelecer o domínio português. Depois da sua morte, o próximo governador seria Dom Luís de Vasconcelos, que morreu durante a viagem de vinda de Portugal para o Brasil. Também é importante dizer que o Brasil foi dividido entre Norte e Sul, e a partir de agora cada um ia ter um governo geral separado. Rio de Janeiro se tornou a capital do Sul e Salvador se tornou a capital do Norte. Em seguida a todos esses eventos, o rei português Dom Sebastião morre, o trono fica vago e Portugal fica sob o domínio espanhol. Com isso, começaram a acontecer várias invasões dos inimigos dos espanhóis, que vinham ao Brasil para lucrar, principalmente a Inglaterra e a Holanda. Enquanto que os ingleses só saqueavam mercadorias, os holandeses vieram para tomar posse de terras de Salvador, mas foram expulsos em 1625. Em 1630, os holandeses retornam e invadem a cidade de Olinda, em Pernambuco, para se apoderarem da produção açucareira. Alguns donos de engenho, alguns índios e alguns negros apoiavam os invasores holandeses porque eles faziam promessas de liberdade e de aumento do comércio, de prosperidade e de riquezas, então eles achavam muito bom. No ano de 1637, Maurício de Nassau assume o governo de Pernambuco, financiado pela Companhia das Índias Orientais, e realiza obras para urbanizar Recife. Muito importante essa parte, que Maurício de Nassau é um holandês e ele assume o governo de Pernambuco, financiado por essa companhia que estava interessada em aumentar o comércio, que era a vontade dos holandeses mesmo. Mas no ano de 1654, Maurício de Nassau é expulso por Portugal porque não conseguiu manter um acordo de paz. E com a experiência adquirida na produção açucareira no Brasil, os holandeses vão então para outro lugar, eles vão para as Antilhas, onde eles produzem açúcar mais barato para o mercado mundial e enfraquecem o preço do açúcar brasileiro, que era o principal produto exportado. Nos séculos 16 e 17, o cultivo da cana, a produção açucareira e a criação de gado contribuíram para o início da ocupação efetiva da colônia. Depois das invasões holandesas e da crise da produção açucareira no Brasil, com a queda do preço do açúcar que estava sendo exportado, os engenhos instalados no Nordeste entraram em decadência, agravando o declínio do chamado ciclo do açúcar. Mesmo sem deixar de produzir e exportar a mercadoria, a atividade perdeu força, obrigando a coroa portuguesa a investir na exploração de outro produto. Nessa época, incentivou-se o cultivo de outros gêneros, como algodão e tabaco, bem como a exportação das chamadas drogas do sertão, por exemplo, sementes de guaraná, de cacau, castanha do Pará, baunilha, etc., na região da Amazônia, como alternativa às especiarias encontradas nas Índias. Na mesma época, também se intensificaram as expedições pelo interior do Brasil, conhecida como entradas e bandeiras. A conquista do interior brasileiro foi difícil devido à falta de pessoas e falta de recursos, à vegetação fechada, e quando os exploradores estavam no interior do país, ficavam isolados do litoral e não conseguiam se comunicar com Portugal e nem receber alimentos. Então, a exploração do Brasil era uma coisa muito difícil de se fazer. A solução encontrada por Portugal foi enviar expedições para reconhecer as riquezas minerais e, ao mesmo tempo, estabelecer fortes militares. Foram criadas as bandeiras e a ação dos bandeirantes era ultrapassar as fronteiras do Tratado de Tordesilhas e explorar mais o território. Além disso, eles tinham envio de missões de jesuítas para levar a fé cristã até os índios. Então, assim, Portugal era um país cristão e eles mandavam jesuítas para o Brasil para catequizar os índios, para se tornarem católicos, e Portugal ter uma influência não só política e econômica, como também religiosa no país, no Brasil. As bandeiras percorriam o interior, buscavam riquezas minerais e também escravizavam os índios. As principais entradas pertenciam ao governo e as bandeiras pertenciam às pessoas que tiravam do próprio bolso para financiar essas expedições, ou seja,
As entradas eram financiadas pelo governo de Portugal e as bandeiras eram financiamento particular. As entradas começaram lá atrás, lá em 1504, mas elas não tiveram sucesso. Só começaram a ter sucesso depois que o governo geral foi estabelecido e algumas entradas percorreram o litoral da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo e do Sergipe. As bandeiras partiam da Vila de São Paulo, Tabaté e Mogi das Cruzes. Os bandeirantes estavam interessados em procurar pedras preciosas e suprir o engenho canavieiro de mão de obra escrava, então eles capturavam índios para trabalhar como os escravos. Eles defendiam a colônia de invasões estrangeiras, como a Holanda, também caçavam negros que fugiam, combatendo núcleos de resistência indígena e resistência negra. Os jesuítas fundaram as missões para catequizar e aprisionar os índios que trabalhavam para eles. Os jesuítas fundaram as missões para catequizar e aprisionar os índios que trabalhavam para eles, e foi assim até o século XVIII, quando os jesuítas foram expulsos. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais no século XVIII, que foi responsável pelo começo do ciclo do ouro, como a gente vai ver mais para frente. Os bandeirantes foram principalmente responsáveis por ampliar os domínios do Tratado de Tordesilhas, triplicando a extensão do território brasileiro e ocupando a região da Amazônia. Então, sem esquecer, as bandeiras eram expedições com capital privado e as entradas eram expedições com capital da coroa portuguesa. Eles aprisionavam indígenas, capturavam escravos, buscavam drogas do sertão e metais preciosos e aumentaram muito o território brasileiro. As entradas e as bandeiras partiam da Vila de São Paulo de Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo, e foram motivadas pela crise da produção açucareira na região. Como o açúcar estava ficando mais barato, por causa de toda aquela situação com os holandeses, eles tinham que procurar outros materiais que pudessem ser exportados. As primeiras expedições foram as bandeiras de caça a índios e escravos africanos fugidos, organizadas pelos colonos falidos. Nessas viagens, muitos deles encontravam ouro de aluvião nos leitos dos rios, que também motivava a organização de novas expedições, inclusive financiadas pela coroa portuguesa. As expedições de caça ao ouro e outros metais preciosos atingiram os atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que mais tarde tornaram-se grandes centros de produção aurífera do ciclo do ouro brasileiro. Muito importante nessa época também era a pecuária. A pecuária do Nordeste serviu para abastecer e povoar a região, além de oferecer matéria-prima como couro e de apoiar a produção açucareira. Então, os gados eram usados nos engenhos de açúcar. A criação de gado no sul, por outro lado, serviu para abastecer a região dos minérios, além de produzir o charque e o couro. Com o dinheiro recebido nas vendas e recompensas pelas capturas dos escravos, os bandeirantes organizavam novas expedições cada vez mais longe, inclusive ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, como eu tinha dito antes. A interiorização dos domínios portugueses, promovida pelas entradas e pelas bandeiras, mesmo tendo ultrapassado os domínios do Tratado de Tordesilhas, inicialmente não gerou uma crise diplomática com a coroa espanhola, que era a área que eles estavam invadindo, porque a coroa espanhola estava especialmente interessada em colonizar e explorar as regiões produtoras de ouro dos povos incas e astecas, que hoje são os territórios do Peru e do México, e não estavam muito preocupados com o Brasil. Como resultado das bandeiras, muitas dessas áreas que foram dominadas, que eram da coroa espanhola, foram incorporadas à economia colonial e serviam aos interesses de Portugal. Dessa forma, tanto Portugal quanto a Espanha reconheceram a violação do Tratado de Tordesilhas. Para resolver esse impasse, foi firmado no ano de 1750 o Tratado de Madrid, que previa a adoção de novos critérios para a delimitação dos domínios territoriais das duas potências europeias, Portugal e Espanha. Segundo esse tratado, que é essa imagem do lado direito, os limites coloniais espanhóis e portugueses passariam a ser definidos por meio do princípio do direito de posse, isso é, os domínios territoriais seriam delimitados a partir da definição daquele que primeiro ocupou e fixou residência e trabalho na região, ou seja, a terra era de quem chegasse primeiro. Foi por esse mecanismo que Portugal ampliou os limites da colônia e, consequentemente, desenhou os contornos territoriais aproximados do Brasil de hoje. Já no século XIX, após a independência, a ação colonizadora promovida durante o Segundo Reinado voltou-se para o sul do país.
Nessa época, foram incentivadas a vinda de imigrantes europeus para atender às demandas de mão de obra, depois que o tráfico negreiro acabou e, especialmente, para os imigrantes conseguirem ocupar territórios com grandes vazios demográficos que existiam na região. Ou seja, os imigrantes vinham para ajudar na mão de obra e ajudar na ocupação brasileira. Um dos primeiros grupos que chegou ao Brasil e fundou colônias foram os alemães, que se instalaram sobretudo nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A imigração italiana também se destacou, e no fim do século XIX, esse grupo já representava o maior contingente de imigrantes europeus que desembarcava no Brasil. Quando a crise da produção açucareira atingiu praticamente toda a economia colonial, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, o Nordeste perdeu seu dinamismo e parte de sua população. Por outro lado, a descoberta de ouro e diamante das regiões de Minas Gerais e Goiás deu início ao ciclo do ouro e atraiu pessoas da colônia e novos imigrantes da metrópole portuguesa, modificando a configuração socioespacial do Brasil, modificou o jeito que as pessoas estavam distribuídas pelo território. No auge do ciclo do ouro, a população residente da colônia cresceu, e o número de núcleos de povoamento no interior aumentou. A busca por metais preciosos exigia a permanência dos exploradores por longos períodos nas áreas de extração de minérios. O crescimento do comércio, especialmente de produtos para abastecer essa população, também contribuiu para o crescimento das vilas. Nessa época, Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, chegou a ser o núcleo de povoamento com maior concentração populacional em toda a América Latina. Agora a gente vai praticar um pouco o que a gente conversou com as questões. Primeira questão. Não podem ser considerados como objetivos das bandeiras: A. Reconhecimento do território. B. Apresamento de índios para escravização. C. Defender o território de invasões estrangeiras. D. Perseguir e prender os negros fugidos. E E. Atuar como referência administrativa. A resposta para essa questão é letra E, porque a única coisa que não era objetivo das bandeiras era atuar como referência administrativa. Todo o resto que foi falado aí, reconhecer o território, prender índios, defender o território de estrangeiros e prender os negros, era tudo função dos bandeirantes. Leia as afirmações a seguir e indique a alternativa correta. 1. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, acertando as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas na América do Sul. 2. No final do século XIX e início do XX, os governos brasileiros, por meio de tratados e conversações diplomáticas com países e colônias europeias vizinhas, resolveram pendências de fronteiras que ainda existiam. 3. Em 1904, o território brasileiro assumiu os limites atuais. Nessa questão, todas as alternativas estão certas. Tudo isso a gente conversou durante a aula, sobre o Tratado de Madrid e sobre a configuração das fronteiras no Brasil. E por último, em 1904, que foi quando eu falei no começo da aula que o Brasil cedeu as terras para a Bolívia e anexou o Acre. Então, todas as alternativas estão certas. Próxima questão. De novo, leia as alternativas e indique a alternativa correta. 1. Expedições armadas de colonos e de indígenas já integrados aos conquistadores, conhecidas como bandeiras, partiam da vila de São Paulo em direção ao interior do território. 2. O objetivo das bandeiras era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos. 3. As bandeiras também são conhecidas na nossa história como bandeirismo ou sertanismo apresador. Nessa pergunta, todas as respostas também estão corretas. Então, eles falam que as bandeiras partiram de São Paulo, falam dos objetivos, que era aprisionar os indígenas, e também falam que as bandeiras eram conhecidas como bandeirismo. Tá tudo certo. Pessoal, dessa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e a gente se vê na próxima. Até mais!